Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui diretamente do canal do YouTube e também, concomitantemente, nós estamos gravando o nosso programa e passando esse programa na nossa rádio.osemeadores.com, rádio.osemeadores.com. Nós estamos sintonizados tanto na rádio quanto no nosso canal do YouTube. Inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho para você fazer o acompanhamento dos nossos vídeos. Todos os dias nós temos um vídeo novo, de um capítulo novo das Escrituras. E hoje o capítulo que nós iremos ver é o capítulo de número 9 de Lucas. Ele tem 62 versículos. E nós temos uma proposta de um desafio para você, seguir a Jesus, no capítulo 9. Então, abra aí as Escrituras no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Lembrando que o Evangelho de Lucas foi escrito para apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além também de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Nós estamos vendo a terceira parte. Amanhã, a partir de amanhã, entraremos, ou a partir de hoje mesmo, a partir do verso 50, que esse capítulo vai até o 62, nós começaremos a ver a quarta parte. A terceira parte, finalizando, começamos no capítulo 4, no verso 14, é o ministério público de Jesus na Galileia. Até então, o versículo 50, estaremos vendo essa parte. Uma breve síntese desse capítulo de número 9. Nós, do verso 1 ao 50, veremos que Jesus prepara os 12. Então, nós vamos ver aqui que nessa parte ele vai preparar os 12 discípulos para seguirem a ele em nome de Jesus. Olha aí o preparo que nós vamos ter aqui dos discípulos. Lucas encerra o seu relato a respeito do ministério de Jesus na Galileia, ao narrar as várias maneiras que Jesus utilizou para preparar seus discípulos, visando ao futuro ministério deles. Evidentemente, os 12 não estavam juntos o tempo todo. Alguns tinham família, tinham lar, mas aqui Jesus os reuniu para essa missão importante. Ele deu-lhes poder e autoridade sobre demônios e sobre doenças, e comissionou-os para continuarem a sua obra de pregação e cura. Muito importante esse aspecto, porque a obra de Jesus não parou e não se interrompeu. Deu-lhes poder e autoridade e os enviou a pregar e a curar. Isso é muito importante. Eu creio nisso piamente, mas não creio que sou Deus ou que tenha a solução dos problemas de cada um ou que possa milagrosamente pregar e ministrar a cura eficazmente. Eu bem que gostaria. Não me faltarão a fé e a ousadia necessárias para pregar e curar. Os discípulos deveriam levar para a viagem apenas o mínimo, confiando em Deus para suprir as suas necessidades. Eles não deveriam levar com eles nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. O relato paralelo em Marcos permitia que levassem um bordão. Mateus 10, de 9 a 10, registra que não deveriam levar bordão, presumivelmente além daquele que já possuíam. É isso que fica claro, mais claro. Já o alforje era uma espécie de bolsa dupla carregada sobre os ombros, onde o viajante guardava suas coisas. Também os discípulos deveriam contar com a hospitalidade das pessoas. A ordem para permanecer em apenas uma casa limitava o período de tempo em que ficariam em cada lugar. Em qualquer casa que entrassem, poderiam ficar nela, mas se não o recebessem, era para eles sacudirem o pó dos seus pés. Os judeus rigorosos retiravam o pó dos seus pés quando retornavam do território gentil. A ação dos discípulos simbolizava que aqueles que rejeitassem a pregação estariam excluídos da aliança com Deus. Herodes Antipas, que governava a Galileia, ouvira todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida se João tinha ressuscitado dentre os mortos. No final, até Herodes passou a adotar essa opinião. Porém, aqui ele apenas
refletiu que João estava morto. O próprio Herodes havia mandado decapitar João. Ao regressarem alegres, os discípulos contaram tudo o que lhes tinha acontecido. Ao regressarem da ordem de Jesus de ir pregar, Jesus os toma consigo e os leva para um lugar deserto em Betsaida. Este era um lugar reservado, evidentemente, com a finalidade de relatar a viagem para Jesus e descansar. Betsaida ou Betsaida deve significar na vizinhança de Betsaida, uma vez que era um lugar deserto. Veremos dos versos 11 ao 17 o único milagre além da ressurreição registrado em todos os evangelhos. Onde Jesus estava, ali estava uma multidão sedenta que o seguia, verso 11. E ele as acolhia, um ato gracioso de Deus Jesus, uma vez que buscava uma oportunidade para descansar. As multidões seguiam a Jesus e em dado momento não tinham o que comer e estavam longe. Qual seria a saída? Dar-lhes de comer. Jesus tinha dado um problemão e os testara, um problemão para os discípulos, e os testara para ver suas reações. Ele poderia ter deixado o povo sem o alimentar. Porém, Jesus se preocupou com isso, uma vez que cada um tinha a sua própria vida. Por que Jesus se preocupa com isso, né? Por quê? Se cada um tinha a sua própria vida. A razão para mim é que Deus se importa conosco. Essa é a razão porque ele se importou e não despediu todo mundo. Qual era o desafio proposto aos discípulos? Alimentar o povo. Saciar uma necessidade básica e fundamental do povo. O que percebemos? Foi Jesus quem viu o povo, foi Jesus que identificou a necessidade do povo. O povo nem estava pedindo comida. Foi Jesus que se propôs saciar a necessidade do povo. Ele até instigou os discípulos para ver o que fariam. E foi Jesus que saciou a necessidade do povo. A lição de Jesus ali era clara. Era como se ele estivesse dizendo nas entrelinhas: eu sou o pão da vida e me importo com vocês. O verdadeiro pão que alimenta e satisfaz, aquele que comer do pão que eu lhe der jamais terá fome. João 6, dos versos 33 ao 40. Vejam mais a seguir. Depois de comerem todos e ficarem saciados, ainda colheram do que sobrou 12 alcofas de pedaços. Agora ele estava só, orando como de costume. O tempo todo Jesus e os seus discípulos estavam orando. Saindo, percorrendo aldeias, povoados e ministrando ao povo a palavra de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades dentre o povo. Então, em todo o tempo, nós podemos ver. Jesus se retirou ali para orar. Depois que ele alimentou e recolheu os pedaços que sobraram dos pães, e lhes deu aquele problema que os discípulos conseguiram, não resolveram, né? Os discípulos pensaram em dinheiro para solucionar o problema. 200 denários de dinheiro não seriam suficientes, mas Jesus tinha saída, ele usou o que os discípulos tinham para prover aquela grande alimentação. E aí, depois dele ter alimentado, ele estava ali orando como de costume, sozinho. O tempo todo, Jesus e seus discípulos estavam orando, Jesus ensinava eles. Então, eles oravam, eles saíam, eles percorriam aldeias, povoados, eles ministravam ao povo a palavra de Deus e eles curavam toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele então pergunta aos seus qual era a fama que tinha, ou o que o povo dizia sobre ele, até que lhes pergunta diretamente a eles: e vós, o que dizeis que eu sou? A palavra vós é enfática e separa os discípulos da multidão. Pedro é quem responde sem vacilar que ele era o Cristo. Um termo que significa ungido, isto é, separado para uma missão especial. Quando o artigo definido é acrescentado o Cristo, a referência passa a ser aquele que Deus escolheu acima de todos os outros, aquele que traria a salvação, o ungido. A resposta de Pedro foi uma análise perspicaz. Porém, não foi uma descoberta humana, mas uma revelação de Deus. Mateus 16:17 afirma isso. Os discípulos seriam quase que certamente mal compreendidos se tivessem dito isso a qualquer pessoa, pois as pessoas pensariam que estavam proclamando um salvador político. Jesus explicou que o seu papel como Cristo exigiria sofrimento, rejeição e morte,
mas que no final ele ressuscitaria. Então foi plano divino de Deus, nada aqui aconteceu por acontecer. Agora ele dizia a todos que deveriam segui-lo para tomarem a sua cruz. Significa renunciar às ambições egoístas, implicando na morte de todo um estilo de vida. Jesus e o apelo para segui-lo. Se não o seguirmos, para onde iremos nós? Jesus fez um apelo, é isso que eu estou dizendo para você. Jesus fez um apelo para seguirmos. Se não o seguirmos, para onde iremos nós? É forte isso. Não adianta ganhar o mundo inteiro e estar sem ele. Qualquer um que dele se envergonhasse, também logo se envergonharia o Filho do Homem em sua volta. Dos ali presentes, alguns não morreriam sem verem o reino de Deus. Sugestões quanto ao significado dessa frase incluem a transfiguração de Jesus, a ressurreição e a ascensão de Jesus, o Pentecoste, a expansão do Evangelho, a destruição de Jerusalém ou a segunda vinda de Cristo. Mateus 16, 28. O tempo passa e já depois de 8 dias ocorre a transfiguração de Jesus com o aparecimento de Moisés e Elias e o testemunho do Pai sobre o Filho na nuvem. Lucas menciona com frequência as orações de Jesus, deixando claro que Jesus orava repetidamente. Se ele é o Senhor e nos ensinou, nós devemos seguir o nosso Mestre. Nessa ocasião em particular, a aparência de Jesus mudou, transfigurou-se enquanto orava, embora a natureza dessa transformação não seja explicada. A expressão relacionada aos 8 dias era usada com uma frequência para indicar aproximadamente uma semana. Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e subiram a um monte. Não sabemos a localização desse monte, embora tradicionalmente o Monte Tabor seja apontado. Fica longe de Cesareia de Filipe e era habitado nessa época. O Monte Hermon é o local mais plausível. Foi durante sua oração que ele transfigurou-se diante deles. E até as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Nesse momento é que surgem 2 varões. Moisés, o doador da lei, e Elias, o representante dos profetas. Eles apareceram a eles em glória e falavam da sua morte, da morte de Jesus. Ou se sua partida, ou de sua partida, a qual deveria se cumprir em Jerusalém. Literalmente, essa partida era seu êxodo, isto é, sua morte. 2 Pedro 1,15 usa o mesmo termo grego. Somente o Evangelho de Lucas registra essa conversa. O fato de que a partida, a morte de Jesus tenha sido abordada até mesmo durante a revelação da sua glória, demonstra a sua centralidade. A transfiguração pode ter ocorrido à noite, pois o verso 37 se refere ao dia seguinte. Além do mais, às vezes Jesus orava a noite inteira. Eles estavam sonolentos e dormiram, mas despertaram e viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele, com os corpos transformados. Maravilha! Pedro, sem saber o que dizer, fala de construir ali 3 tendas ou 3 cabanas. Pedro queria prolongar essa experiência ao sugerir a construção das tendas para acomodar e possivelmente deter os visitantes celestiais. Ato contínuo, uma nuvem os envolve. Assim como no Antigo Testamento as nuvens são associadas à presença de Deus, de dentro da nuvem uma voz que testemunhava aos homens de Cristo. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Essa frase enfatiza a escolha divina e o relacionamento com o Pai, destacando a superioridade de Jesus em relação a Moisés e Elias. A ele ouvi significa que as palavras de Jesus têm autoridade divina. Depois disso, desceram e já novamente uma grande multidão em torno deles. O alvoroço na multidão apontava para um homem que tinha um problema com seu filho que estava possesso. Mas os discípulos que ficaram no pé do monte não puderam expulsá-lo. Observe o contraste entre a glória no topo do monte e a inabilidade dos discípulos para derrotar as forças do mal na planície. É interessante observar que eles já haviam expulsado demônios antes disso. Jesus os repreende e os chama de geração incrédula e perversa. Até quando, ele perguntaria, estaria com eles e eles sofreriam?
Essas palavras parecem ter sido dirigidas ao povo sem fé que ia até Jesus, certamente presumindo que ele não tivesse poder para ajudá-los. Em contraste, o pai demonstrou fé, ainda que imperfeita. Jesus, o pai do garoto, né? Jesus então repreende o espírito imundo, cura o menino e o entrega são e salvo ao seu pai. Diante disso, todos, né, ficaram pasmos e maravilhados, porque eles lutaram muito para tentar expulsar esse demônio e trazer cura para o menino e não conseguiam, embora já tivessem feito antes. Jesus jogou-lhes na cara que eles não conseguiram foi por causa da incredulidade. No entanto, Jesus adverte os seus discípulos que sua hora estava chegando apressadamente. Uma palavra enfática, em contraste com a descrença geral, os discípulos deveriam agir de modo diferente. Jesus profetizou a sua paixão em termos gerais, mas eles não compreenderam. Aqui nós vemos Jesus descendo em glória junto com Pedro, Tiago e João, né? Que lá no monte ele transfigurou-se, aquele acontecimento tão fantástico lá em cima do monte. Aí nós temos aí um acontecimento fantástico também, né, se nós compararmos lá com Êxodo, que Moisés também subiu ao monte, ficou 40 dias, enquanto o povo lá embaixo estava incrédulo, construíram até um bezerro de ouro. Aqui o contraste é que o povo aqui embaixo não conseguia expulsar um demônio. A palavra de Jesus tinha sido a eles encoberta, versículo 45. Pode significar que as forças do mal impediam os discípulos de compreender, ou que antes da ressurreição seria difícil para os seus seguidores aceitarem a verdade de que a salvação teria de vir por meio da morte de Jesus. Agora surgiu uma questão sobre quem seria maior no reino de Deus. Parece mesmo que não tinham entendido nada. Além de demonstrar incredulidade, agora vão demonstrar meninice. Lucas faz um contraste entre a preocupação de Jesus com os outros e a preocupação dos discípulos com eles mesmos. Mas Jesus sempre com classe, né? Mesmo repreendendo, ele repreende com amor. Na antiguidade, a criança era indefesa e considerada sem importância. Preocupar-se com elas e assumir voluntariamente as menores posições é o que significa ser grande. A pessoa verdadeiramente grande é aquela humilde e que não procura se impor, como os discípulos presumiram erroneamente. Em seguida viu João alguém pregar e expulsar demônios e proibiu-os por não estar com eles. Para João não era suficiente que esse homem realizasse milagres em nome de Jesus. O escritor do Evangelho pensava que ele também deveria seguir com eles. Jesus salientou que não existe neutralidade na guerra contra o mal. Logo, aqueles que não são contra estão a favor. Um teste que podemos aplicar adequadamente aos outros. Em Lucas 11, 23, encontramos um teste que devemos aplicar a nós mesmos. Agora vamos entrar na quarta parte, que é o ministério público de Jesus, da Galileia a Jerusalém. Nós iremos ver agora do capítulo 9, do verso 51, até o capítulo 19. Essa quarta parte, então, vai ocupar aí quase 20 capítulos, vai ocupar 20 capítulos, né? Que é do 9 até, inclusive, até o 19. É o ministério público de Jesus, da Galileia a Jerusalém. Quando Jesus deixou a Galileia, muitas coisas ocorreram enquanto viajava para Jerusalém. Ele ensinou as multidões e realizou muitos milagres. Lucas salientou a misericórdia de Jesus ao ministrar às mulheres, às crianças e aos pecadores, e também enfatizou o custo de ser um discípulo de Jesus. Até o capítulo 19, veremos o ministério público de Jesus, da Galileia para Jerusalém. O Evangelho de Lucas registra a jornada de Jesus em direção a Jerusalém. Não há um paralelo mais extenso nos outros evangelhos, embora haja paralelos de algumas seções individuais. O Evangelho de Lucas apresenta uma caminhada solene até a capital, onde Jesus morreria pelos pecadores de acordo com a vontade de Deus. Essa quarta parte também vai ser dividida em outras subpartes. Nós veremos a primeira delas, que é o ensino sobre o discipulado. Começa aqui no verso 51 e vai até o capítulo 10, o próximo capítulo, verso 42. Doravante até o próximo capítulo, veremos o ensino sobre o discipulado. À medida que Jesus caminhava para Jerusalém, fornecia instruções aos seus discípulos,
que seriam de grande importância posteriormente, quando eles teriam de dar prosseguimento à liderança cristã sem a presença física de Jesus. O grupo de pessoas que viajava com Jesus era grande, o suficiente para esgotar os recursos de uma pequena aldeia, caso aparecessem sem avisar. Assim, Jesus mandou mensageiros para prevenir com antecedência, mas deparou com a tradicional hostilidade dos samaritanos contra os judeus. Eles não o receberam e seus discípulos já pensavam em fazer cair sobre eles fogo dos céus. Mas Jesus os repreendeu, dizendo que não sabiam de que espírito eles eram, pois Jesus tinha vindo ao mundo para salvar os pecadores e não para destruí-los. Com a recusa, Jesus se dirigiu com seus discípulos a outra aldeia. No caminho surge alguém que queria seguir a Jesus. Jesus testava as pessoas que queriam ser seus discípulos. O primeiro homem fez uma boa profissão, porém não percebeu que o custo do discipulado poderia envolver a privação do lar. Se o pai desse homem estava vivo, então suas palavras indicam que ele deveria tomar conta do pai até que este morresse. Se o pai estava morto, as palavras de Jesus foram mais chocantes, pois a piedade paternal exigia que o filho cuidasse dos preparativos para o enterro do pai. Em qualquer dos casos, Jesus estava dizendo que as exigências do reino ultrapassam qualquer lealdade terrena. As exigências do reino ultrapassam qualquer lealdade terrena. Depois, outro que queria seguir a Jesus queria primeiramente se despedir dos que estavam em sua casa. Pode ter havido alguma relutância por trás da disposição de servir desse homem. Jesus deixa claro que o reino exige que os seus seguidores, quando chamados, caminhem para frente e não olhem para trás. Lucas 9, verso 1 diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Esse é o verso de número 1 de Lucas 9. Olha o que Jesus deu aos seus discípulos. E nós estamos aqui em continuação à pregação. O verso 62, que é o versículo final de Lucas 9, diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você: vamos seguir a Jesus? Ou será que ainda temos de ficar enterrando mortos ou se despedindo dos de casa? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E eu tenho de ter o melhor desta terra? Estranho discurso da teologia da prosperidade, né? Eu prefiro mesmo a glória de Deus. E disse-lhes Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o verso 58 diz: e Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Amanhã estaremos aqui vendo o capítulo de número 10 do Evangelho de Lucas. Está faltando algo para você? Eu pergunto, porventura, está faltando algo para você? Amanhã você vai ver se está faltando. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento. Todos os dias um vídeo novo, um capítulo novo, expondo a Bíblia. É a pregação expositiva. Nós expomos cada capítulo da Bíblia aqui. Amanhã, capítulo 10. A parte escrita, caso você tenha dúvidas, você pode reprisar, você pode voltar ao vídeo, mas você pode conferir também a parte escrita em jamaisdesista.com.br. Você pode ver nossa loja virtual também, adquirir nossos produtos e assim colaborar para o nosso crescimento. ossemeadores.com.br. Nossa rádio, ao qual nós estamos fazendo o programa concomitantemente, radio.ossemeadores.com. Acesse lá, todos os dias você vai encontrar Palavra de Deus, músicas e outras coisas mais. Então fiquem com Deus, nós vamos encerrar aqui a transmissão pelo YouTube e vamos continuar na nossa rádio. Encerrando agora a transmissão aqui pelo YouTube. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.